Olá pessoal do YouTube, estamos chegando com mais conteúdo aqui no canal para vocês. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, se inscreva aí, ative também o sininho na descrição, porque assim você se atualiza de tudo que acontece por aqui. Deixe seu like legal e não se esqueça, claro, de compartilhar com seus amigos e colegas. A participação de vocês é fundamental para nós, tá bom? Olha só, hoje vamos falar sobre resumo indicativo. Vamos apresentar aí a definição, as características e apresentar alguns exemplos para você de resumo indicativo. A gente sabe que resumo, de forma geral, é um trabalho onde se aponta as principais ideias e conceitos de um texto, de uma obra, por exemplo, tá? Mas nós temos, dentro dessa nomenclatura resumo, nós temos três tipos: informativo, o crítico e o indicativo, tá? O nosso foco de discussão aqui hoje é justamente tratar do resumo indicativo, tá bom? Mas, Eric, o que é um resumo indicativo? Olha só, trata-se de apresentar superficialmente, certo, as ideias de um texto, de uma obra, sem apresentar aprofundamentos, tá, ou detalhes. Ou seja, o resumo indicativo, pessoal, não apresenta nenhum tipo de dado quantitativo ou qualitativo. De uma forma bem genérica, falando de uma forma bem genérica, o resumo indicativo faz uma propaganda daquela obra, daquele livro, daquela tese, daquele artigo, daquele texto, certo? Que você leu ou vai ler, tá bom? Então, o resumo indicativo, ele é bem superficial. Ele apresenta para o leitor, certo? O que é que aquela obra, de onde ele é oriundo, vai tratar, tá bom? Ele não apresenta nenhum tipo de detalhes, não apresenta nenhum tipo de aprofundamento. Esse é o resumo indicativo. Como eu falei, falando a grosso modo, é um resumo que faz uma propaganda daquele determinado texto, daquela determinada obra, certo? Sem aprofundamento, mas sim superficialmente, certo? Então, essa é a definição geral do resumo indicativo, tá? Um elemento importante, uma curiosidade importante a apontar, é que o resumo indicativo é bastante utilizado em trabalhos científicos, como os artigos, teses, monografias, porque, como eu falei, ele faz uma propaganda daquele artigo, por exemplo, ele faz a propaganda daquela tese, certo? Daquele livro, tá? Ele vai apresentar ao leitor de forma geral, de forma superficial, o que é que aquela obra vai tratar, o que é que aquela obra vai detalhar. Então, é desta forma que se caracteriza, então, o resumo indicativo, certo? O tamanho do resumo indicativo, pessoal, é o seguinte: a média, justamente por ele ser superficial, ele não entrar em aprofundamento, certo? A média do tamanho é de 100 a 250 palavras normalmente, certo? Normalmente, o resumo indicativo vem aí com este tamanho, com essa média de 100 a 250 palavras, tá bom? Bom, tendo passado as características gerais do resumo indicativo, agora a gente vai conhecer aqui na prática, tá, esse tipo de resumo. Aqui eu tenho, tá, um exemplo de um resumo indicativo que eu construí a partir da obra de Cynthia Grave, tá? República e Educação no Brasil. Aqui a referência, tá, constituída conforme a ABNT rege, certo? Mas aqui o nosso resumo indicativo da obra de Veiga, tá? Então, vamos ver aqui como eu construo. O objetivo de Veiga no capítulo é discutir as transformações que ocorrem no campo da educação, dando foco às mudanças nos métodos e nos espaços escolares. Observe que aqui eu começo apresentando o objetivo geral que a autora vai versar em sua obra. Então, eu apresento de forma superficial, de forma geral, o objetivo geral da autora, né? Na sequência, eu continuo. Como destaca a autora, esse processo surge a partir de um cenário completamente diferente que se configura no Brasil a partir do ano de 1889, com as transformações econômicas, sociais e, sobretudo, políticas. É o contexto do Brasil República, certo? Então, eu apresento aqui uma breve descrição que representa aí
argumentação, a abordagem geral da autora durante a sua obra, certo? Tudo isso aqui será detalhado, aprofundado, mas lá na obra. Aqui eu apresento de forma superficial, tá bom? Na sequência, eu vou finalizando aqui todo esse contexto, todo esse contexto caracterizado por mudanças refletiu diretamente na educação, uma vez que, com a nova forma de governo, criam-se maneiras de tornar o acesso à escola, por exemplo, mais democrático. E, ao final do meu resumo indicativo, eu dou um fecho aqui de forma leve, de forma superficial, né, sobre as conclusões da autora dentro dessa obra, certo? Então, é um resumo muito bem estruturado, certo? Porém, bem sintético, certo? Bem superficial, bem geral a respeito da obra da autora, certo? Então, é dessa forma que vai se caracterizar o resumo indicativo. Observe que essa descrição aqui, que é o resumo indicativo, apresenta informações gerais e, ao mesmo tempo, faz uma propaganda dessa obra, tá? Da obra República e Educação no Brasil, de Cíntia Gray, tá bom? Então, é desta forma que se caracteriza o resumo indicativo. Aqui eu trago um outro exemplo para mostrar para vocês, que é um resumo de minha autoria, que é um resumo de um artigo, como eu falei para vocês, que este é o tipo de resumo bastante utilizado, né, em artigos científicos, enfim. Esse é um resumo que eu fiz para um artigo científico de minha autoria, certo? E observe como é que ele se estrutura. Esse artigo vem com a finalidade de ressaltar, através de levantamento de dados teóricos, imagéticos e orais, as características históricas, culturais e sagradas do acarajé na Bahia, no Brasil. Observe que aqui eu apresento o objetivo geral, certo? Preste atenção nessa estrutura, tá? Objetivo geral. Na sequência, eu continuo aqui. A partir deste panorama, propõe-se uma reflexão deste bem enquanto patrimônio afro-brasileiro, tendo em vista que o conjunto de práticas realizadas dentro desta tradição é a verdadeira identidade histórica cultural de um povo. Faço uma descrição aqui superficial, geral, daquilo que eu vou discutir lá, vou aprofundar lá na minha obra, lá no meu artigo, certo? E na sequência, faz-se ainda uma análise de como se dá a venda do acarajé na cidade de Cachoeira, no Recôncavo da Bahia. Com isso, visa-se contribuir para a maior proporção de conhecimento deste patrimônio, para que assim novos caminhos possam ser trilhados para a preservação do saber fazer do acarajé. Então, eu dou um fecho aqui, né, falando das conclusões gerais, né, que a obra vai detalhar, que a obra vai aprofundar. Então, observe, tanto esse aqui que é de minha autoria, quanto esse outro que eu elaborei de uma outra obra, possui a mesma estrutura, apresentação superficial do objetivo geral, uma breve descrição das argumentações da obra, tá? Que a obra vai detalhar lá no corpo do trabalho, e um fecho do resumo indicativo apontando aí as conclusões de forma bem superficial daquela determinada obra, certo? Então é dessa forma que vai se configurar então o resumo indicativo, tá? Muito bem. Então, participe do canal, se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o seu like, claro, legal, e também compartilhando com seus amigos e colegas. E até mais.